Eu quero continuar hoje na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Eu vou pedir que aqueles que trouxeram a Bíblia, que permaneçam com ela aberta, porque nós vamos de uma forma expositiva pensar aqui em cada versículo. E se você trouxe, por gentileza, fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos continuar hoje do capítulo 1, do verso 21. Eu falei sobre esse versículo aqui na semana passada, mas eu quero frisar um pouco mais a respeito dele. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor, em reverência à tua palavra, Pai, nós estamos aqui humildemente pedindo que a tua graça, essa graça que é tão maravilhosa graça, esteja sobre as nossas vidas. Que ela, Senhor, se estenda, Senhor, se estenda por todo este lugar, através da unção do Teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Deus, que o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja para que nós prestemos atenção na sã doutrina. Nós sabemos que a Tua igreja, ela permanece, Senhor, nessa terra, e os Teus ensinamentos continuam os mesmos, Pai. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos a sabedoria de interpretar, de fazer a melhor interpretação. E nós sabemos, ó Deus, que a melhor interpretação quem dá é o Teu Santo Espírito, porque Ele é o autor das Escrituras. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui hoje. Que nós possamos sair daqui mais uma vez cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça. O Senhor tem derramado sabedoria sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém. Nós, em outras oportunidades que tivemos, nós falamos sobre o Sermão do Monte, que de uma certa forma fala todo ele, Jesus falando sobre a ética do reino de Deus, como nós devemos nos comportar. Jesus nos dá lições a respeito de como nós temos que falar, como nós deveremos nos comportar na sociedade, no meio que nós vivemos. E ele deu esse sermão, pronunciou esse sermão para a igreja. Porém, a igreja, ela não estava formada ainda nesse formato que nós a conhecemos hoje, e que ela começou a partir do primeiro século. E por causa disso, nós falamos em outras oportunidades também a respeito da formação das comunidades, como as comunidades se formaram. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, nós vamos ler ali a partir do capítulo 9, de como o Espírito Santo de Deus usou a vida do apóstolo Paulo para que ele fizesse missões, para que ele viajasse pelas cidades do Império Romano. E em muitas dessas cidades se formaram comunidades cristãs. Eu disse que a comunidade da cidade de Filipos, uma cidade do Império Romano, ela começou na casa de Lídia. Você vai ler ali no livro de Atos, capítulo 16. Então, dessa mesma forma, foram formadas outras comunidades. E, para que nós tenhamos essa ideia, essa compreensão, as cartas do apóstolo Paulo, muitas delas foram escritas antes dos evangelhos. Então,
os cristãos, os irmãos que viveram no primeiro século, eles tinham a base do Evangelho por causa de uma coisa chamada tradição oral. O que é essa tradição oral? Um falando com o outro, um pregando o Evangelho, o Sermão do Monte, por exemplo, pregando um ao outro, as pessoas, os irmãos, os cristãos que estavam nascendo naquele momento, e aqueles que ouviram Jesus, os apóstolos, eles começaram a falar, a pregar a palavra. Então, os ensinamentos de Jesus, eles foram passados de uma pessoa para outra, e quando eles se reuniam, quando a igreja se reunia, por exemplo, na igreja em Jerusalém, eles lembravam das palavras de Jesus e faziam associações, analogias com o Antigo Testamento. E com o crescimento da igreja, o apóstolo Paulo, ele viu que seria necessário que as igrejas tivessem instruções, que nós chamamos, que a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo chama de doutrina, ensinamento. As igrejas precisavam de uma organização teológica, elas precisavam entender que o culto a Deus, ele tinha que ter um formato, uma ordem, uma liturgia. E entre outras coisas, as pessoas que fizeram parte e que fazem parte da igreja do Senhor, elas precisam entender, elas precisam de instruções para o dia a dia, para as manifestações sobrenaturais que aconteciam e acontecem no seio da igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a igreja na cidade de Corinto, aos coríntios, dando instruções a respeito de muitas coisas espirituais, falando sobre dons, falando como os irmãos devem tratar um ao outro. E nas cartas do apóstolo Paulo, ele basicamente vai além das revelações que o Espírito Santo colocou no seu coração, tantas revelações, tantas coisas boas, que lá no século IV a igreja decidiu transformar em Bíblia, em Escritura Sagrada, as cartas que o apóstolo Paulo escrevera às igrejas, assim como os evangelhos que foram sendo escritos às comunidades também do mesmo jeito. Então é importante nós entendermos o porquê que o apóstolo Paulo escreveu cartas. Por que ele escreveu cartas? E por que o Espírito Santo de Deus, tanto em relação ao apóstolo Paulo quanto aos apóstolos, o porquê que o Espírito Santo de Deus tocou para que esses homens colocassem no pergaminho, no papiro, aquilo que eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia dos cristãos era a Bíblia judaica, e depois ela se tornou uma Bíblia só, né? Os cristãos, eles abraçaram as Escrituras do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, Apocalipse, os escritos de João, e tudo isso que veio formar os 27 livros do Novo Testamento. E nós temos lições a aprender com essas cartas. Nós falamos sobre o Sermão do Monte, que é valiosíssimo para nós. Eu coloquei na minha Bíblia aqui que nós temos que ler todos os dias o Sermão do Monte. Mas ele tem que ficar em nossa mente, todos os ensinamentos de Jesus. E agora o apóstolo Paulo vem e resgata muitas questões que o Senhor Jesus colocou no Sermão do Monte, e começa, de acordo com a necessidade de cada comunidade, a expor o que a igreja precisava entender e ser orientada em vários sentidos aqui, que nós já falamos alguma coisa no capítulo 1, e vamos continuar hoje falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, o versículo que nós lemos aqui: a morte para o cristão é uma bênção. Por quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele continua, se você continuar lendo aqui, no verso 22, 23 e 24, ele dá a entender
que ele tinha essa vontade, essa ânsia de realmente se encontrar logo com Cristo. Mas ao mesmo tempo ele tinha essa consciência de que o Senhor estava dando esse tempo a ele aqui na terra, para que a vida dele fosse usada para abençoar outras pessoas. Ele tinha essa consciência. Por isso que ele diz que para mim, para ele, para nós também tem que ser assim. O viver é Cristo. Todos os conceitos que Cristo pregou, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez, as palavras, nós temos que viver, nós temos que entender, isso tem que estar dentro de nós. O reino de Deus, com todos os seus conceitos, com todas as palavras, com todos os ensinamentos, é você pensar em cada passagem, em cada momento que Jesus viveu, em cada cena, você olhar para aquela cena e você começar a meditar e você dizer: eu tenho que agir desta forma, eu tenho que agir desta forma, porque ele agiu assim. Então pense aí em uma situação em que Jesus usou de amor, em que Jesus usou de severidade. Pense em uma situação em que ele falou coisas que chocaram as pessoas, mas ele falava com coerência. No final do Sermão do Monte, as pessoas concordaram que ele tinha autoridade na sua fala. Ele não era como os outros pregadores, como os fariseus. Essa semana eu estava ouvindo, eu gosto de ler e ouvir ateus. Não se escandalize. Por quê? Eu gosto de ler e ouvir ateus, porque eles escrevem tantas coisas a respeito de Deus. Eles escrevem, não são todos, tem uns que querem deturpar, vão por um caminho, mas quando o filósofo, o historiador, o ateu, ele começa a meditar, ele, talvez sem querer, ele começa a expor a palavra de Deus em muitas coisas que eles falam, em outras não. E eu gosto de ouvir o historiador Leandro Carnal. Até escrevi um texto pela manhã falando sobre ele. E ele, em uma palestra que ele deu, ele disse assim: me perguntaram qual é o sentido da vida. E eu respondi a essas pessoas, ou a essa pessoa que perguntou, que não havia sentido na vida, ou a vida não tem sentido, porque no pensamento dele, quando esse corpo tombar, acabou, assim como a erva, assim como os outros animais, outros seres vivos, para nós também é assim, segundo o pensamento dele. E aí eu digo que eu gosto de ouvir essas pessoas. Eu leio muitas coisas sobre Nietzsche, que foi um ateu ferrenho. Leio muitas coisas sobre Freud, para entender a mente humana, e justamente para que o Espírito Santo de Deus me mostrar nessas ocasiões o contraponto daquilo que eles estão pensando, daquilo que eles estão falando. E para que nós, estou falando de todos nós, é bom que nós leiamos outros autores, para que você faça comparações com a Bíblia, com Jesus, com os ensinamentos do apóstolo Paulo, e você entender que verdadeiramente o que faz sentido está aqui. Amém. O que faz sentido está na palavra de Deus. Porque como que a vida acabou, terminou? Se Jesus, se Deus, se a palavra do Senhor nos mostra tantas coisas que acontecem depois da morte. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele dá o Espírito que habita em mim, e Ele pede esse Espírito de volta. O Senhor Jesus contou, não sabemos se é exatamente uma parábola, mas Ele falou sobre uma ocasião em que um rico e um mendigo viveram nessa terra,
viveram nessa terra, ele colocou de uma forma bem resumida, né? Porque o viver é um tempo muito longo, acontecem muitas coisas, mas para o Senhor é como um estalar de Deus, é muito rápido. Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os períodos da história. Deus está no passado, Ele está no futuro. Lá no livro do Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E Jesus cita Gênesis e cita Apocalipse. Em Mateus 24 ele fala muitas questões de escatologia. Então o Senhor, Ele está em todos os tempos, em todas as dimensões. E o Senhor, falando sobre essa parábola, sobre esse ensinamento, Ele diz: olha, o rico durante toda a sua vida ficou com aquele mendigo na sua porta. Toda a sua vida o mendigo ficou na sua porta e ele não dava atenção. Talvez não desse nada para ele comer, para ele beber. Outras pessoas, vamos aqui imaginar um pouquinho mais sobre isso. Outras pessoas passavam e ajudavam aquele homem, mas ele estava ali na porta daquele rico. Todas as vezes que você passar por alguém, todas as vezes que você passar por alguém e o Espírito Santo de Deus te tocar, estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Se você ouve, se você discerne a voz do Espírito Santo, não vire o teu rosto. Todas as vezes que você passar por alguém, seja quem for, estenda a sua mão. Se você puder, leve essa pessoa para comer. Se você puder, dê algo no teu coração. Se você tiver algo no teu bolso, dinheiro, dê a essa pessoa. Porque se o Espírito Santo de Deus que habita em você estiver falando contigo e você não fizer, se eu não fizer, eu estarei entristecendo o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Aleluia. Como é isso, irmãos? Como é isso, irmãos? Então, Jesus falou: quando os dois morreram. Jesus estava falando num outro contexto. O rico, aquele que viveu bem, aquele que viveu sem pensar no outro, aquele que não deu a mínima para as questões sociais do seu tempo, da sua sociedade, ele que viveu a sua vida pensando em si mesmo, ele foi para um lugar de tormento, onde há choro e ranger de dentes. E aquele mendigo foi para o seio de Abraão. Existe vida após a morte. Existe vida após a morte, porque o Espírito que está dentro de você não morre. Ele não morre. Nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que eu falar. Jesus falou: pelas suas palavras, pelas nossas palavras nós seremos julgados. Seremos absolvidos ou condenados pelas nossas palavras, pelos nossos atos, a maneira como nós agimos. Mateus 25. Como, Senhor, nós saberemos quando o Senhor teve fome, quando o Senhor teve sede? O que Jesus falou para a sua igreja? Eu tive fome e vocês me deram de comer. O que é isso, irmãos? O que significa isso? De quem o Senhor Jesus estava falando? É do nosso próximo. São as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive enfermo e preso e vocês foram me visitar. Vejam que ele não fala em cura, porque em muitas ocasiões a tua visita a um enfermo, a um preso, a alguém que está precisando, ela pode iniciar um processo de cura. Ela pode iniciar um processo de cura, a pessoa receber. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas que vão aos hospitais e levam a graça de Deus, e levam o Espírito Santo, e começam a conversar com as pessoas, começam a brincar. Vocês já ouviram falar daqueles doutores da alegria?
Médicos Sem Fronteira, pessoas que fazem sem esperar receber nada, agem por amor, agem pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vamos falar não? E quantas pessoas que vivem, que estão no Evangelho e há tanto tempo frequentando a igreja e não tem essa visão, estão paradas, não agem, só pensam em seus próprios interesses. Ah, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus, olha, o Senhor não ouve, olha o que eu estou passando. Quando você começar a olhar para o teu próximo, quando você começar a lembrar de orar pelo teu próximo, quando você estender a sua mão para aquele que precisa, pode ter certeza que as portas, que as janelas do céu vão abrir sobre a tua vida, porque você não está preocupado com você mesma, com você mesmo. Isso é Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Querido. Ser igreja significa olhar para a mesma direção, sentir os mesmos sentimentos, ter as mesmas atitudes, pensar do mesmo modo. Capítulo 2, no verso 2 e 3: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas como superiores a si mesmo. Ser igreja é isso, irmãos. É você olhar para aquele que faz a limpeza do lugar onde você trabalha, e você chegar e abraçar aquela pessoa, e conversar com essa pessoa. Um jornalista, ele fez essa experiência. Se colocou, foi trabalhar vestido de gari, aquele que faz a limpeza. Ele fez isso durante muito tempo. E a conclusão foi que ele chegou. Ele disse: eu era invisível. As pessoas não me viam. E quando nós entendemos o Evangelho de Deus, nós sabemos que são essas pessoas que o Senhor se agrada. Quando são humildes, vamos entender bem, porque em todas as esferas, em todas as profissões, em todos os lugares, mesmo independentemente do quanto ganha, existem pessoas arrogantes, existem pessoas que são racistas, existem pessoas em todas as esferas da sociedade. E nós que entendemos a palavra de Deus, isso tem que ser algo natural em nossas vidas. Natural. O apóstolo Paulo diz: pela graça nós somos salvos. E a palavra do Senhor diz: de graça vocês receberam, e de graça vocês têm que dar. E se nós somos salvos pela graça, e ele continua dizendo, não por obras, está incluindo aqui obras de caridade, não por obras, para que ninguém venha se gloriar, mas é algo que vem do Senhor, é algo imerecido. Ele nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, e por causa dessa graça nós fazemos boas obras, por causa do amor de Deus que habita em nós, por causa dessa graça abundante, nós olhamos como Jesus olhou e olha hoje. Nós andamos, nós falamos, nós agimos como Ele age. É isso que nós temos que entender. Por causa da graça, nós fazemos boas obras. Temos que pedir a Deus a direção. Pedir a Deus a direção, para que nós venhamos a enxergar aqueles que são invisíveis. O Senhor vai usar a tua vida
Deus vai usar a tua vida, Ele vai direcionar a tua vida, Ele enviará pessoas, vocês terão diálogos que pessoas não imaginariam que teriam, porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz isso. É no caminhar, é no andar. Vocês conversarão com anjos, prestem atenção nisso, irmãos. Vocês estarão ajudando até mesmo anjos, porque a palavra do Senhor diz que muitos receberam anjos em seus lares, sem saber. Muitas pessoas ajudam anjos, o Senhor envia de propósito, para ver a minha atitude e a tua atitude. O mais importante para a igreja, o mais importante não é que ela seja cheia de dons espirituais. É bom que a igreja tenha, mas o mais importante é que ela esteja cheia do fruto do Espírito. Imagine uma igreja cheia de dons, como era a igreja de Corinto, sem amor, sem compreensão, uma igreja onde as pessoas não têm domínio próprio. Imagine, irmãos, não tem nexo, isso não tem conexão com as palavras de Jesus, cheia de dons, mas errando em coisas básicas em relação ao Evangelho. Que a igreja seja cheia do fruto do Espírito. O Senhor Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso de número 5. A árvore, quando ela está dando fruto, ela não faz barulho. Ela não faz barulho, mas dentro dela, dentro de você, quando você está dando fruto, está correndo rios de água viva. Correndo assim no teu interior, correndo água, jorrando água viva que é Jesus, para a vida eterna. Quando você está dando fruto, quando você abençoa alguém, quando você ora por alguém, quando você abraça alguém, quando você está fazendo a vontade de Deus, você vai se sentir tão bem, mas tão bem, que rios de água viva fluirão dentro de você. É mais ou menos o que acontece quando a árvore está dando fruto. Está acontecendo uma revolução dentro dela, uma revolução. E a palavra do Senhor nos compara às árvores. Quem é próspero, quem é abençoado? Segundo o Salmo 1, aquele que está plantado junto a ribeiros de águas. Plantado porque é o Senhor quem toma conta, é o Senhor quem envia alimento, é o Senhor que manda aquilo que nós precisamos para pagar no dia certo, na hora certa. É o Senhor quem toca no coração das pessoas. Olha, lembra do meu servo, lembra da minha serva, ele está ali, está precisando. E esse que também é usado por Deus, ouve a voz do Espírito Santo, ele vai e faz aquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando ele fazer. É isso que Jesus está falando. Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados com o que vai acontecer com o dia da manhã, o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir. É nisso, irmãos, que nós temos que prestar atenção, porque Ele vai prover, Ele vai mandar, Ele vai tocar, Ele vai agir. A humildade é um dos maiores exemplos que Cristo nos deixou. No capítulo 2, no verso 5 ao verso 10 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso,
Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, quando nós pensamos que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar, toda língua vai ter que confessar. Não sabemos que tempo é esse, quando chegará, mas eu tenho certeza que um dia vai chegar. Todos os homens, de todas as religiões, de todas as esferas da sociedade, de todos os povos, vão se dobrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vão dizer: só o Senhor Jesus é Rei, só Ele reina, só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não importa quem são e o que estão fazendo. Louvado é teu nome, Jesus. Oh, grande Deus. Até aqueles que estão debaixo da terra, debaixo da terra, ressuscitarão para dobrar o joelho e para falar: Jesus Cristo é o Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Aproveite para dizer isso agora. Aproveite para se ajoelhar agora. Aproveite para professar, para confessar que só o Senhor Jesus é Rei e Senhor. Aleluia. Esse auto-esvaziamento, irmãos, que no grego tem o nome de quinoses. Quinoses. Auto-esvaziamento. O Deus que se fez carne e habitou entre nós por amor. Por amor. Quando uma pessoa se entrega de verdade a Deus, queridos, quando nós fazemos isso, muda tudo. Muda tudo. O teu ser começa a ser dominado por Deus. De Deus. Quantas pessoas não conseguem entender isso, né? Como eu ser dominado por alguém? Dominado por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, no verso 13. Eu vou ler ainda o 12. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. O que é colocar em prática a nossa salvação? Quando eu digo aqui que esse efetuar, que ele vai dizer aqui, né, o querer e o efetuar de Deus em nós, o apóstolo Paulo está dizendo assim: que a tua vida seja um espelho para outras pessoas, que outras pessoas vejam que você é salva, que você é salvo. Colocar em prática a salvação é viver de acordo com os preceitos que o Senhor tem nos mostrado. Colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. E aí eu entro naquilo que eu falei agora. Quando a pessoa realmente entrega a sua vida a Deus, muda tudo. Porque o apóstolo Paulo escreve no verso 13, no capítulo 2: pois é Deus quem produz em vós, Deus que produz em nós o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É maravilhoso quando nós entendemos isso, irmãos. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Em algumas ocasiões eu fico imaginando Deus esperando, por causa dessa ação dele em nossas vidas, por causa de nós estarmos andando com ele, ouvindo a sua voz, Deus espera que nós tenhamos atitudes.
já sabendo que é Ele que está operando em nós o querer e o efetuar. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Quando o povo de Deus saiu do Egito, você vai ler em Êxodo 14, o povo de Deus sai do Egito. Deus dá ordem, vão para lá. E de repente, resumindo, o mar vermelho está à frente do povo. O que que Deus fala para Moisés? Por que vocês estão clamando a mim? Deus não quer atitude? Deus não quer atitude, mas essa atitude, quero frisar, ela vai ser tomada por aquele que está sendo envolvido por Deus. Deus está, é uma comunhão tão grande, é algo tão especial, tão inexplicável, vamos dizer assim, que o Senhor está dizendo para Moisés: eu não estou contigo, pode agir, que você está agindo de acordo com a minha palavra, de acordo com o meu querer. Entenderam isso? É algo maravilhoso. O Senhor se mostrou a Moisés, falou com ele: eu sou contigo, não tenha medo, você vai falar, chama Arão, faça isso, eu vou fazer maravilhas no Egito, maravilhas, vou derramar, fazer milagres sobrenatural. As maravilhas, quando nós pensamos em praga, fica meio estranho, mas é maravilha no sentido de milagre. Vou fazer o sobrenatural. Então ele já estava envolvido ali. O Senhor estava operando na vida de Moisés, tanto o querer quanto o efetuar. Já era um envolvimento. Era como se Deus estivesse agindo. Ele tinha autorização do Senhor. E quantas vezes o Senhor está falando para a minha vida, para a tua vida isso, e nós ficamos com medo. Jesus está falando, Deus está falando para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? O que você tem na tua mão, Moisés? Toca com esse cajado nas águas. Toca com esse cajado nas águas. E foi isso que ele fez. Mas o Senhor faz uma pergunta primeiro. Da mesma forma, quando os discípulos estavam naquele barco, e o vento e as ondas começaram a subir, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e eles ficaram apavorados. O que Jesus falou quando ele foi acordado? Primeiro, ele repreendeu o vento e o mar. Depois ele olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Marcos capítulo 4. Por que vocês são tímidos? É a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Por que vocês estão clamando a mim? Por que clamas a mim? Se eu já te dei autoridade. O Jesus estava falando para os discípulos: eu já dei autoridade, por que vocês não agiram pela fé? Uma igreja que ela vai ao extremo de tudo é uma igreja complicada. Vamos pensar uma igreja que só ora, que só ora e não age, porque a palavra orar, a palavra oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Nós temos que orar e agir. Amém, Jesus. Orar e agir, é isso que o Senhor quer que nós entendamos. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar, vamos falar para o Senhor que seja feita a tua vontade. E se você estiver com a tua vida 100% no altar, buscando a Deus em santificação, deixando que esse processo invada a tua vida, quando você agir, quando as situações estiverem adversas, quando tudo estiver, o que você vai fazer? Você vai correr? Você vai correr? Não! Você vai agir em nome de Jesus, com autoridade, com sabedoria, não como muitos crentes fazem por aí, falando o nome do Senhor em vão, usando o nome do Senhor em vão, colocando situações esdrúxulas que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar graça, e você vai ter essa autoridade. Deus vai te mostrar qual é a atitude que você tem que ter diante da situação, baseado na sua palavra, baseado naquilo que Ele tem falado contigo. Amém, irmãos? Amém.
A murmuração significa não confiança em Deus. Quem murmura demais, quem reclama demais, está dizendo, em outras palavras, que não confia em Deus. Capítulo 2, no verso 14: fazei tudo, todas as coisas. Aqui nessa tradução, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Olha aqui, o Senhor está dizendo, quando a pessoa, olha que Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo, quando a pessoa é humilde, quando ela não murmura, Deus, Ele vai tornar essa pessoa irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Ninguém vai te chamar a atenção, só o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai chegar em você e falar, você é moleque, você é um mau pagador, você é uma pessoa intransigente, ninguém, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está conduzindo a tua vida. O único que vai te cobrar vai ser o próprio Deus. Vai falar no teu espírito, você precisa mudar aqui, você precisa ser mudado aqui, muda essa parte, não fale isso, não. É o Senhor que vai te repreender, porque Ele diz assim, eu disciplino a quem eu amo. Aleluia, meu Deus. Vejam só que maravilha, irmãos. Nós vamos ser pessoas respeitadas, porque não tem murmuração. Não tem murmuração. Eu sempre gosto de fazer essas analogias, né, com o mundo do trabalho, com o nosso dia a dia. Vamos pensar, seja qual for o teu trabalho, qual for o lugar que você trabalha, como é o lugar que você trabalha, para quem você trabalha, ou se você é o seu próprio patrão, se você é dono da tua empresa, faça com amor. Faça com amor, sem murmuração, seja humilde, saiba receber ordens, porque agindo assim você vai saber dar ordens. Chame a atenção no secreto, chame a pessoa. Se você precisa falar com alguém, chame essa pessoa na tua sala, no teu quarto, se for o teu filho, se for alguém que trabalha com você, está sob a sua autoridade. Chame essa pessoa no secreto e converse com ela com amor. Fale com amor. E quando você for elogiar, elogie em público. Elogie em público. Uma vez eu estava murmurando no trabalho, e eu tomei algumas decisões erradas ali, e murmurava mesmo. E quando nós temos esse sentimento, quando nós acordamos, existe um conceito no mundo que é totalmente errado. Eu odeio segunda-feira. A melhor hora o melhor dia da semana é sexta-feira, porque eu vou pro happy hour. Que isso? A melhor hora do dia tem que ser todas as horas, todo o tempo. Por quê? Porque você está fazendo com amor. Você vai para o teu trabalho com amor, você vai dar o seu melhor. Como eu disse, não importa, pastor, mas eu faço faxina, eu sou diretor, não importa. Faça com amor, faça com decência, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Ontem estava conversando com uma pessoa que limpa uma oficina, que estava mexendo no meu carro. E ela veio conversar comigo. Ela falou, sabe quanto tempo tem esse bebedouro, esse filtro que você está bebendo? Eu falei, não, tem mais de 10 anos. Eu falei, nossa, mas está
muito bem conservado. É porque eu limpo ele todo dia. Eu falei, que a senhora continue assim, que Deus abençoe a vida da senhora de uma maneira tal, que você vai fazer tudo com amor, tudo com graça, tudo com sabedoria. Eu limpo todo dia, eu limpo essa oficina, eu cuido daqui, e faz com amor, um sorriso. Quantas pessoas, segunda-feira, amém, deu um glória a Deus. Que você, que o happy hour não seja a melhor hora, que você nem lembre dele, porque você ama o que você faz. Amém. E se você ainda não está fazendo o que você gosta, pode ter certeza que Deus vai preparar. Se você estiver nos caminhos do Senhor, se você estiver estudando aquilo que você gosta de fazer, tenha certeza. Mas enquanto isso não acontece, faça com excelência. Amém. Faça com excelência. E quando eu estava murmurando, o meu encarregado me chamou de lado. Vem cá. Olha, você não está agindo corretamente. As pessoas estão me passando que alguma coisa está errada. Aí eu, humildemente, irmãos, eu acatei aquela palavra. Ele era mais jovem do que eu, era meu superior, mais jovem. Eu abaixei a minha cabeça, eu pedi perdão, e eu falei, não vai acontecer mais, eu vou mudar. Passou um tempo, nós estávamos numa reunião, vários funcionários, várias pessoas, e ele olhou para mim e olhou para as pessoas e disse, quero dar aqui um exemplo. Levanta, Rubens. Esse homem estava assim, assim, assim. Eu conversei com ele e hoje ele é um dos melhores funcionários que nós temos. Chamou a atenção no secreto e elogiou em público. Nós somos amigos até hoje. Não somos amigos, né? Mas conversei com ele outro dia por telefone. Então é isso que nós temos que aprender. A murmuração só vai nos levar para o buraco. Seja o que você estiver fazendo, uma simples louça, um simples varrer de casa, o teu trabalho, no cotidiano, no dia a dia. Nós sabemos que o dia a dia ele é estressante. As coisas vêm, as notícias chegam, os problemas e tudo que acontece no dia a dia. Mas quando você entende a palavra do Senhor, quando Ele diz, em tudo dai graças. Amém. Em tudo dai graças. Amém. As coisas começam a mudar. Glória a Deus. Porque o Espírito mudou. Espírito com o E minúsculo. Esse espírito, esse sentimento, ele mudou. A sua maneira de pensar mudou. Você vai com outro sentimento, vai aberto, já vai pensando, olha, eu estou com um problema, eu estou com necessidade, sem solução, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele está cuidando, Ele está vendo, e na hora certa as coisas vão se ajeitar. Amém, Jesus. Deus cuida de nós, não importa o que estamos passando e qual sentimento está dentro de nós. No verso 2, no capítulo 2, no verso 27, o apóstolo Paulo está falando de um companheiro dele, e ele diz assim, olha, de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte. Está falando de Epafrodito, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. O que eu estou dizendo, irmãos? Uma das questões que mais nos deixa tristes é quando nós estamos enfermos. Isso abala o nosso psicológico, abala a nossa vida. Quando nós temos alguma coisa que está incomodando, aquilo tira a nossa paz. E o Senhor está dizendo aqui que Ele cura. Amém.
Ele estava doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. Que o Senhor cura, o Senhor pode nos curar hoje. Amém. Mas se Ele não nos curar hoje, não murmure, continue crendo, continue confiando, porque o próprio apóstolo Paulo diz: olha, eu deixei um amigo meu em Mileto, eu deixei ele lá doente. Então isso pode acontecer. Nós agimos aqui, nós pregamos a cura, nós falamos sobre a cura, mas é esse processo, o querer e o efetuar, é a vontade de Deus que tem que sobressair, que tem que ser a primeira. E nós entendemos, nós confiamos. Aí você pode pensar, mas e a fé? É pela fé mesmo. É pela fé mesmo que eu estou dizendo. Que se eu não receber, no caso específico aqui estamos falando de cura, que se eu não receber a cura agora, eu vou continuar crendo. Vou continuar crendo. Até quando o Senhor me der vida, até quando o Senhor me der graça, até quando o Senhor me der entendimento, eu vou continuar crendo, vou continuar clamando. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que as palmas louvem ao Senhor.